Saúdo a todos com a graça e a paz desse Jesus que é vencedor. Amém. Abramos nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Em nossa sequência, desde o início do ano, no livro de Gênesis, chegamos agora a esse capítulo que nos fala a respeito da queda do homem, capítulo esse, em seu princípio terrível, que deveria nos fazer chorar todas as vezes que o lêssemos, mas que certamente termina mostrando exatamente aquilo que Paulo falou lá em Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu farei a leitura de Gênesis 3, todo ele. Entretanto, nosso sermão será apenas até o versículo 7 nessa manhã. Gênesis 3, de 1 a 24, mas o sermão apenas dos versículos 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentos de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente.
O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus Santíssimo, nós reconhecemos aqui a nossa pequenez, nós acabamos de ser lembrados de que nós somos pó, e ao pó tornaremos. Não usamos aqui, ó Deus, confessar absolutamente nada diferente disso que a Tua Palavra nos fala a respeito de nós mesmos. É por isso, Senhor, que nesse momento nós precisamos absolutamente do Teu auxílio. Senhor Deus, eu posso ter me preparado da melhor maneira possível, eu posso tentar trazer aqui de forma simples e compreensível aquilo que o Espírito Santo quer nos falar nesse texto, mas se não for esse mesmo Espírito que abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações e mentes, esse sermão será inútil. Ó Deus, nós clamamos pelo Teu auxílio. Por favor, ó Deus, tira de nós qualquer empecilho, qualquer obstáculo. Nós precisamos ouvir essa mensagem, ó Deus, por favor. O nosso maior problema está descrito aqui. E nós ainda estamos preocupados com tantas outras coisas. As nossas mentes se desviam para os nossos afazeres. Donas de casa aqui talvez preocupadas com o almoço ainda. Homens preocupados se seu time vai ganhar ou não à tarde. Crianças que não têm a menor ideia ainda do que estão fazendo aqui, a não ser obedecer à obrigação de seus pais. Ó Deus, por favor, tira os empecilhos, os obstáculos. Nós precisamos ouvir essa mensagem. É a mensagem que fala porque tudo está errado. É a mensagem que fala porque nós morremos. É a mensagem que fala porque maridos abandonam esposas, porque casamentos terminam, porque há órfãos e viúvas no mundo, porque há guerras. Ó Deus, por favor, nós não viemos aqui por acaso, nós viemos aqui ouvir essa mensagem que é fundamental para nós. Por favor, Deus, abra o coração e a mente daqueles que ainda não Te conhecem nessa manhã. Eles precisam saber, ó Deus, que eles ainda são cativos a essa serpente maldita, que eles ainda, ó Deus, por mais religiosos que pareçam, ainda caminham para o inferno. Ó Deus, que Teu Santo Espírito nessa manhã nos dê libertação completa. Ajuda-nos a lutar até o sangue contra o nosso pecado. Ajuda os cativos a Satanás nessa manhã a serem libertos desse cativeiro terrível. Em nome de Jesus, o nosso campeão, é que nós oramos. Amém? Amém. Que tipo de médico você prefere? Aquele que trata apenas dos sintomas, e isso já é muito bom, nós queremos nos ver livres dos sintomas, ou aquele que diagnostica e vai ali durante vários exames e reuniões buscando qual é a raiz do problema, e ele, como médico, por mais demorado que isso seja, por mais que demande esforço dele, ele vai buscar o que está gerando aqueles sintomas em você, e ele vai tentar lhe ajudar com a medicina que nós temos disponível para nós. Esse texto fala não apenas sobre sintomas, mas fala sobre o principal e fundamental problema do homem, que gera todos os outros sintomas. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma resolução espiritual de vida que
que Jonathan Edwards escreveu para a própria vida dele, para o seu processo de santificação, para uma vida de maior piedade. Essa resolução é a de número 24, dentre 70 que ele escreveu. Se você tiver um tempinho, não sei se estão traduzidas para o português ainda, mas invista um pouco do seu tempo estudando essas 70 resoluções de Jonathan Edwards para uma vida mais piedosa diante do Senhor. A resolução 24 diz o seguinte: quando eu fizer algum mal, resolvo olhar para trás até chegar à causa original desse mal. E então, descobrindo-a cuidadosamente, me comprometer a não mais fazer isso. E lutar e orar com todas as minhas forças contra essa origem. Se tem uma coisa que Satanás ainda tenta nos convencer a respeito hoje, é que o nosso pecado é só aquilo que nós praticamos geralmente de forma externa, é um escândalo, é quando aquilo ali fica realmente escrachado aos olhos de todos. Mas esse texto vem nos mostrar, não só na vida de Adão e Eva, mas em nossas vidas ainda, que quando o escândalo acontece, o pecado já começou lá atrás. Talvez nós não consigamos diagnosticar exatamente qual foi a origem dele, mas essa resolução de Jonathan Edwards nos ensina a buscar isso, a nos convencermos que o nosso problema não é necessariamente acessarmos ainda pornografia na internet. Isso é só a ponta do iceberg. O que é que nos faz ainda, o que é que nos leva até ali? É isso que nós temos que matar lá na raiz. Esse texto nos mostra onde foi que tudo começou a dar errado. E ao olharmos para as nossas vidas particulares, nós podemos tentar diagnosticar como foi, meu Deus, que eu entrei nessa dívida impagável hoje. Como foi, meu Deus, que o meu casamento acabou? Como foi, meu Deus, que tantas coisas terríveis aconteceram? E esse texto vem nos ajudar a examinar as nossas vidas e, como Jonathan Edwards, resolvermos lutar até a morte contra essa origem terrível de tantos males que ainda nos acometem. Nós vamos voltar para cá, entender não apenas onde tudo começou a dar errado, mas entender um pouquinho melhor que o pecado final de Adão e Eva ao comer do fruto já havia começado em seus corações, e por isso inevitavelmente eles tomam aquela atitude de desobediência terrível que de fato faz a morte entrar no mundo. Nós estamos aqui tendo uma quebra drástica com tudo aquilo que temos visto. Gênesis 1, o ritmo é tudo muito bom, tudo muito bom. Gênesis 2 confirmando isso, principalmente com o casamento de Adão e Eva, perfeição, comunhão plena com Deus, um paraíso que agora tem a sua perfeição quebrada, encerrada, com essa conjunção adversativa, mas a serpente. Nós veremos nessa manhã, nesses primeiros versículos do capítulo 3, que Adão e Eva amam mais a si mesmos do que o Deus triuno, e por isso a morte entra no cosmos. Não é meramente uma fruta que foi comida e uma desobediência claramente manifestada. Nós olhamos para o coração de Adão e Eva e os nossos corações são manifestados nessa manhã. A questão é amor maior a nós mesmos do que amor ao Deus que nos criou e que
que cuida de nós e que nos ama em Cristo Jesus, apesar de tudo isso. Adão e Eva amam mais a si mesmos do que o Deus triuno, e a morte entra no cosmos. Nós veremos isso a partir do que acontece em relação à serpente. Os versículos 1, 4 e 5 nos mostram aqui a tentação em si, como é que a serpente faz isso. Nós veremos nos versículos 2, 3 e 6 qual é a reação de Adão e Eva a essa tentação. E finalmente no versículo 7, a tentação já se concretizado, nós vemos aqui qual é o resultado da queda, o início dele. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós continuaremos vendo todos os resultados dessa queda terrível. Adão e Eva amam mais a si mesmos do que o Deus triuno, e a morte entra no cosmos. Vejamos então aqui qual é a tentação da serpente, versículos 1, 4 e 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Crianças, prestem atenção aqui no texto. Uma serpente que fala. Onde é que animais falam, crianças? Em desenhos animados, em fábulas, em mitos. Vá no João Botânico e tente ouvir o leão falando. Ele não vai falar, ele só fala nas crônicas de Nárnia. Nossas crianças, então, influenciadas por uma teologia satânica, podem facilmente serem convencidas de que aqui, Gênesis 3, e por consequência, Gênesis 2 e Gênesis 1, não passam de uma fábula, não passam de um mito. Serpentes não falam. Cristãos do século 21, parem com essa tolice. Sim, nós podemos acreditar que Moisés foi quem escreveu tudo isso. Não precisamos dar os saltos que os teólogos aí têm dado para dizer que não foi Moisés, por uma série de fatores. Mas vejam aqui como Moisés, usado pelo Espírito Santo, ele usa do artifício da fábula para escrever esse texto. A intenção dele não foi ser literal. A intenção do Espírito Santo era nos ajudar a entender por meio dessa historinha. Meus irmãos, se nós chegamos a essa conclusão em nossos corações, em nossas mentes, nós estamos sendo enganados o tanto quanto Adão e Eva foram. Sim, houve uma serpente. Sim, num contexto em que animais não falavam, pois eles jamais foram formados para falar. Sem dúvida alguma, aquilo deveria ter causado estranhamento a Adão e Eva, mas ela de fato falou, sem corda vocal alguma. Aquela voz saiu daquele animal. E nós temos aqui dois argumentos básicos. Um nos mostrando que se nós não cremos que isso aqui de fato é literal, que o Espírito Santo quis exatamente nos mostrar isso aqui, que aquele animal falou naquele contexto, nós não podemos acreditar que a mula profetizou lá para Balaão. Você duvida que a serpente tenha falado? Então duvide também que aquela mula falou. E ali não era a voz de Satanás, ali era a voz do próprio Deus, usando um animal que não fala, para que Balaão ouvisse exatamente o que Deus queria lhe dizer. Um outro argumento, por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O grande teólogo Paulo, fiel às Sagradas Escrituras,
e não subserviente aos enganos e engodos de Satanás. Ele escreve algo maravilhoso para nós, que joga luz a essa questão toda. 2 Coríntios 11, versículo 3. Vejam como o próprio apóstolo Paulo trata aquela situação como sendo historicamente verídica. 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Crianças, nessa manhã, peçam para os seus pais ensinarem vocês não apenas Gênesis, mas toda a palavra de Deus como sendo realmente histórica, factual, não mero mito, não mera fábula. É aqui onde o problema começa. A serpente estava ali. Nos é dito pela própria Escritura que aquela serpente era o próprio Satanás. Ninguém aqui duvida disso. E Satanás escolhe exatamente aquele animal por sua sagacidade, por sua astúcia, para enganar Adão e Eva. Como é que ele começa a fazer isso? Ele tem que atacar a revelação de Deus. Satanás, ele é tão dependente de Deus, ele é um anjo criado por Deus, ele só faz aquilo que Deus lhe manda fazer, que aqui ele não tem nem sequer criatividade suficiente para bolar uma outra história. Veja, o Satanás poderia ter chegado aqui na serpente e dito: esqueçam o que Deus falou, vamos começar daqui agora. Mas ele não pode fazer isso. A mentira depende da verdade. Satanás começa aqui necessariamente tendo que colocar a palavra de Deus em xeque. Mas ele não começa de forma direta. É muito fácil respondermos aos ataques diretos à Escritura. É fácil percebermos o que é heresia e negarmos isso e rejeitarmos isso. Mas aqui, Satanás começa com aquilo que nós chamamos de um sofisma, uma meia-verdade. Aquilo que nós somos tão acostumados a fazer. Quando alguém liga lá em casa e nós deixamos o recado, não queremos ser perturbados. Se alguém ligar, diga que eu estou dormindo. Que problema tem essa mentirinha? Uma mentirinha branca chamada, uma mentira pura, uma mentira que não faz mal a ninguém, uma mentira que representa o que o pai da mentira faz desde o princípio. Parece verdade, mas não é. Uma meia-verdade é uma mentira, tanto quanto aquelas que diretamente se chocam ou vão de encontro à palavra de Deus. É impressionante como Satanás começa aqui demonstrando uma possível dúvida. Ele começa com uma pergunta. Podemos ver a serpente em toda a sua sagacidade dizendo algo como: por favor, me explique isso um pouco melhor. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Como aquele aluno que sabe a resposta, mas quer apenas lhe colocar uma casca de banana. Satanás está aqui, já deturpando a palavra de Deus, mudando-a, talvez um pouquinho só, para tentar a Eva e a Adão e fazer com que eles também rejeitassem a palavra de Deus totalmente. Será que não é isso que acontece também em nossas vidas? Nós cremos na palavra de Deus, nós a lemos anualmente, pelo menos uma vez, mas quando nós queremos realmente pecar, nós somos peritos em ler nas entrelinhas. Nós somos peritos em buscar teólogos que apoiem
o nosso pecado. Nós somos peritos em dizer que dentro da teologia reformada há tantas posições, por isso eu escolho aquela que claramente peca, que claramente fere, senão os círculos de fé da igreja, que nós assumimos como sendo o nosso norte teológico, porque nós cremos que eles refletem a palavra de Deus. A serpente, desde o princípio, tem estabelecido aquilo que parece evangelho, aquilo que parece cristianismo, aquilo que parece revelação de Deus, mas não é. Catolicismo romano, adventismo do sétimo dia, testemunha de Jeová, os santos de Jesus Cristo dos últimos dias, eles parecem verdade, eles parecem cristianismo, mas quando nós analisamos profundamente à luz das Escrituras, eles não são. Fruto hoje ainda da perniciosidade da serpente, que continua convencendo vários, enganando a muitos. Aquilo que parece cristianismo não é cristianismo. Um pequeno desvio da palavra de Deus é suficiente para transformar uma igreja em uma sinagoga de Satanás. E esse é o desafio para nós hoje. Talvez, e somente pela graça do Espírito Santo, Ele tem nos preservado enquanto uma igreja fiel, com tantas deturpações ainda, mas foi assim, meus queridos irmãos, que a nossa igreja mãe lá nos Estados Unidos, a PCUSA, se tornou hoje claramente uma sinagoga de Satanás. Tanto é que a IPB quebrou relações com ela durante a década de 80. Mas vejam como a sua filha, a IPB, parece estar caminhando pelos mesmos caminhos. Basta olharmos para a história. Hoje nós ficamos impressionados que de púlpitos daquela denominação lá nos Estados Unidos, pastores homossexuais ordenados ao sagrado ministério da palavra pregam ou acham que pregam a santa palavra de Deus. Satanás não começou assim, gente. Satanás não começou colocando homossexuais no púlpito. Satanás começou colocando mulheres no púlpito. Satanás começou colocando homens não ordenados no púlpito. Satanás começou dizendo que as mulheres são as únicas que vão para o interior do Brasil e por isso o evangelho precisa ser levado mesmo por elas. Satanás começou ensinando por meio de teólogos renomados que uma mulher pode pregar a palavra de Deus debaixo da autoridade de um ministro da palavra. Meus queridos irmãos, isso é astúcia, isso é sagacidade, para chegarmos então devagarinho lá, exatamente onde Satanás quer que nós cheguemos, que nos tornemos sinagogas de Satanás, achando que ainda somos verdadeiros cristãos. É como aquela ilustração do sapo, tenho certeza que você já ouviu. Você quer ferver um sapo, você quer cozinhar um sapo, você não liga o fogo no máximo, você deixa ele ali, naquela água, numa temperatura constante, e ele vai se acostumando com aquilo, ele vai se acostumando com aquilo, quando menos ele espera, ele já virou sapo cozido. É assim que Satanás começa, e ele repete isso
Ele continua fazendo isso no nosso meio. E se ele começa com esse sofisma, se ele começa dessa maneira dissimulada, ele chega à conclusão final, versículos 4 e 5. Ele não apenas coloca a palavra de Deus em xeque, mas ele termina aqui desautorizando completamente a palavra de Deus. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Se no começo ele está apenas insinuando, se no começo ele dá a chance, inclusive, de Adão e Eva reagirem contra aquilo ali, mesmo que dizendo: calma lá, Satanás, parece que não foi isso que Deus disse não, mas eu estou em dúvida agora, eu vou lá perguntar para ele. Mas não, nós veremos já já qual foi a reação de Adão e Eva, e o quanto isso corroborou também para toda a situação. Mas o que nós vemos então é que aquilo que começa como uma meia-verdade, como uma dissimulação, como uma suposta dúvida honesta, termina desautorizando completamente a palavra de Deus. É impressionante como aqui, usando ainda a palavra no versículo 4, ele diz: é certo que não morrereis. Enquanto na palavra de Deus revelada, Deus disse no versículo 17 do capítulo 2: certamente morrerás. Está aqui o dilema da humanidade desde o princípio: ou eu creio em Deus e na sua palavra, ou eu creio em Satanás. Não existe neutralidade. Não existe qualquer ideologia que seja, veja bem, um equilíbrio entre a revelação de Deus e a falsidade completa. Ou você, em todas as áreas da sua vida, obedece exclusivamente à palavra de Deus, ou você obedece a Satanás. Sim, você é cristão nessa manhã. Ou você obedece à palavra de Deus, ou você continua fazendo o que Adão e Eva fizeram lá no começo. E certamente agora de forma ainda pior, porque nós estamos aí há milênios com essa carga de pecado sobre nós, algo que eles não tinham lá naquele momento. O que Satanás está fazendo aqui, ao desautorizar a palavra de Deus, é não apenas chamando-o de mito ou fábula, como fazem alguns hoje em dia, é não apenas dizendo: veja bem, nós cremos na Bíblia, naquilo que é histórico, mas naquilo que é sobrenatural. Isso aí, claramente, o ser humano no século XXI não pode acreditar. Em última instância, Satanás está aqui fazendo o que ele faz constantemente em nossas vidas. Ele sugere que nós duvidemos da bondade de Deus e da sua lei. Nós buscamos o Senhor, nós buscamos cumprir a sua lei, nós entendemos que é assim que nós manifestamos o nosso amor para com Ele, mas essa lei parece não trazer resultados, não os resultados que eu gostaria. Eu sou tão fiel, mas eu sofro tanto, que a teologia da prosperidade ela se encaixa perfeitamente com a minha vida. Acho que não vale mais a pena obedecer a Deus tanto quanto Ele quer que eu obedeça. Acho que de fato eu preciso ter mais fé, ou comprar alguma coisa naquela igreja ou falsa igreja, para tentar assim então obter o meu sucesso. Meus queridos irmãos, Gênesis 1 e 2 estão aqui para nos mostrar o quanto aquela serpente era mentirosa. Deus é bom demais. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele criou de uma maneira tal que Adão e Eva ficassem extasiados com essa bondade. Mas basta uma sugestão clara de Satanás para que o nosso descontentamento volte à tona.
para que a nossa ansiedade, que a palavra de Deus diz que é pecado, é fruto de idolatria, mais uma vez nos leve a pensar que talvez Deus não seja tão bom assim. Talvez Deus realmente queira me colocar numa camisa de força. Talvez a lei de Deus tenha sido boa para o seu povo de Israel, mas para brasileiros, hoje em dia, isso não faz muito sentido. Nós desautorizamos a palavra de Deus, porque nós não cuidamos daquilo que lá atrás foi ainda mais fundamental. Um pequeno desvio, uma pequena mentira, uma pequena interpretação divergente daquilo que foi pregado e ensinado durante anos pela igreja fiel, em sã doutrina, hoje em dia parece não mais servir para nós na igreja brasileira. Não caia nas garras de Satanás mais uma vez. Esse texto vem nos ensinar a como vencer essas coisas. E infelizmente nós estamos aqui diante mais uma vez de Adão e Eva. E como eles reagiram tão mal a essa tentação de Satanás. Esse é o nosso segundo ponto, a reação de Adão e Eva à tentação, versículos 2, 3 e 6. Versículos 2, 3 e 6. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. É impossível saber quanto tempo se passou, quanto tempo Adão e Eva permaneceram ali no jardim do Éden, antes da tentação e antes da queda, obviamente. É impossível, a Bíblia não deixa isso claro. Mas uma coisa é certa, não demorou muito tempo. E se você tiver um tempinho e curiosidade para saber depois do porquê eu defendo o que eu vou acabar de dizer, eu tenho o prazer de sentar com você e falar sobre isso. Mais uma vez eu repito, a palavra de Deus não ensina isso categoricamente. Essa é a minha opinião pessoal, baseada também em alguns outros leitores que eu li. Eu creio que isso aqui já aconteceu no 7º dia. No dia que o Senhor Deus criou para ter comunhão plena com Ele, no dia que o Senhor Deus criou, justamente para ser esse grande momento do homem no Santo dos Santos, Satanás, perito em dissimulação como é, já começa destruindo tudo logo ali, depois de amanhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque da mesma forma que é impossível nós sabermos exatamente quando isso aconteceu, é impossível nós sabermos também quando é que o pecado começa a ser gerado. Isso também é óbvio. O pecado de Adão e Eva não foi simplesmente a desobediência em si. A desobediência nada mais é do que uma consequência inevitável daquilo que já havia acontecido no seu ser. E isso nos faz ainda mais pasmos, porque eles eram perfeitos, eles tinham retidão, eles não tinham nenhuma inclinação para o mal. Mas mesmo assim, eles caem naquela tentação ardilosa da serpente. O texto vem sugerir isso, mesmo que ele não arremate a questão final. Ele mostra então aqui que já na resposta de Eva, nós temos problemas. A pergunta é, se a resposta de Eva foi uma resposta precisa, se a resposta de
de Eva foi exatamente aquilo que o Senhor Deus havia ensinado. E se não é, o problema já está estabelecido. Vejam a importância aqui de nós sermos precisos, mesmo que nos chamem de radicais, puritanos, o que quer que seja, biblicistas. É isso que nós precisamos fazer, porque do contrário, a história vai continuar se repetindo nos nossos jardins particulares. Ou eu obedeço radicalmente, literalmente, a palavra de Deus, incluindo os seus advérbios, ou eu estou dando uma oportunidade para a serpente ser guia em minha vida, em qualquer de suas áreas. Como é que Eva aqui não é precisa de duas maneiras? E aqui mais uma vez cabe nos lembrar que provavelmente, se a sequência do texto de Gênesis 2 for uma sequência de fato progressiva, provavelmente Eva não estava ali quando Deus deu a ordem para Adão em Gênesis 2, 16 e 17. Mas mesmo assim, nós entendemos então que Adão precisou passar essa informação para Eva. A Bíblia não diz se foi Adão que não foi preciso, ou se foi Eva que não respondeu adequadamente aquilo que Adão ensinou a ela a partir da revelação de Deus. A realidade é que quando ela é provada, quando ela é tentada, a primeira manifestação de imprecisão é que ela acrescenta algo à palavra de Deus. Comparem mais uma vez. Versículo 3 do capítulo 3 diz: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Qual foi a revelação de Deus no versículo 17? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra de Deus não diz absolutamente nada sobre não tocar no fruto, não chegar perto da árvore. Vamos construir um cordão de isolamento para nem sequer pensarmos chegar ali? Não! Não era assim que Deus queria que eles se relacionassem com aquela árvore. Sem cordão de isolamento algum, sem acréscimo algum à palavra de Deus, Deus queria que eles obedecessem a Ele, literalmente, à risca. Mesmo que vocês tenham acesso a ela, não comam, porque vocês vão morrer. A esse acréscimo à palavra de Deus, nós poderíamos dar vários exemplos, mas está aqui aquilo que na teologia é conhecido como fundamentalismo evangélico. Você já deve ter sido ou fruto disso ou origem disso. Eu não quero que o meu filho fique bêbado, então eu vou dizer que a bebida alcoólica é pecado. Você acabou de dizer algo que a Bíblia não diz. Eu não quero que o meu filho dance alguma coisa sensual em um show qualquer. Por isso eu digo para ele que cristãos, filhos da aliança, não dançam. Nem em acampamento isso deveria acontecer. Poderíamos aqui dar uma lista enorme do quanto o nosso fundamentalismo nos leva inevitavelmente a não apenas quebrar a lei de Deus que é perfeita, mas quebrar inclusive essa lei que nós criamos, humanamente falando. E não era esse um dos problemas fundamentais dos fariseus? Que amavam mais e respeitavam mais as tradições dos homens do que a própria lei de Deus, porque quando chega o autor da lei, ele é rejeitado, ele é tido como um beberrão e um glutão, enquanto
eles eram santíssimos. Meus irmãos, a reação de Eva aqui nos mostra o quanto nós não precisamos desse fundamentalismo, o quanto nós precisamos abraçar a suficiência das Escrituras. Mas o interessante é que Eva não apenas acrescenta alguma coisa, ela deixa algo de fora. E aqui não é mera precisão linguística, não. É porque tudo aquilo que foi revelado pelo Senhor no hebraico ou no grego, ou em algumas porções de aramaico, foram reveladas de forma inspirada, palavras, preposições, advérbios. Mais uma vez comparem com a resposta de Eva, deixa de fora advérbios importantes. Versículo 2 do capítulo 3: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Você pode até pensar assim: ah, pastor, isso aí é preciosismo. Deixa eu mostrar para vocês que esse nosso preciosismo, ou achar que as coisas são preciosismo, nos levam a cair em tentação constantemente. Compare mais uma vez, capítulo 2, versículos 16 e 17. Percebam aqui advérbios colocados pelo Senhor Deus, que trazem força à orientação do Senhor. Versículo 16: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Livremente, certamente, fazem toda a diferença na nossa fé. Se eu não entendo que o meu Deus realmente é um Deus de libertação, um Deus que me dá dessa criação maravilhosa, mesmo caída, não apenas a possibilidade de aproveitá-la e desfrutá-la, mas Ele me dá uma ordem: eu devo desfrutar dela livremente. Caso eu não faça isso, eu estou preparando o terreno para o meu descontentamento. Aquilo que o Senhor me dá, para que, mesmo sendo um mero maná, um pão com manteiga, ou apenas feijão com arroz, é o que Ele me dá, para eu não apenas comer aquilo para me satisfazer a minha necessidade, mas para que eu possa me deleitar naquilo. Aleluia, glória a Deus, porque eu tenho um prato de arroz e feijão. E de vez em quando Deus é tão bom, que Ele me dá um ovo também. Sem dúvida alguma, esse advérbio esquecido por Eva não a ajuda no confronto com a serpente. E obviamente o esquecimento do advérbio certamente morrerás é o pior de todos. É exatamente baseado nisso que Satanás desautoriza a palavra de Deus, como nós vimos. Quando Eva deixa de falar isso, nós conseguimos ver a serpente sorrindo e dizendo: consegui o que eu queria. E logo em seguida a serpente diz: certamente não morrereis. E ela constrói toda a sua teologia em cima daquilo que Eva infelizmente deixou de se apropriar. O versículo 6 nos traz aí então o pecado. E para alguns teólogos, alguns comentaristas, o versículo 6 vem mostrar aqui exatamente essa ideia de progressão do pecado. O que eu venho aqui tentar refutar, porque ao entendermos o versículo 6, nós entendemos mais uma vez a força do que significa sermos fiéis exatamente, precisamente, aquilo que nos foi revelado.
E o que passar disso, e o que ficar aquém disso, é o começo da nossa destruição. Por favor, leiamos mais uma vez Gênesis 3, versículo 6, e depois leia comigo Gênesis 2, versículo 9. Gênesis 3, 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E várias aplicações são tiradas desse texto. Alguns dizendo: vejam, se o meu filho, então adolescente, ele vai ainda lá no computador da minha casa para a internet, para a pornografia, o que esse texto está ensinando? Eu tiro o computador da minha casa. Internet é algo do demônio. E ao fazer isso, eu me esqueci que aquele menino continua com toda a sua astúcia, com toda a sua artimanha, buscando a pornografia por outros meios. Não é isso que o texto está ensinando. Alguns chegaram à conclusão de que o problema de Eva é que ela viu que aquela árvore era boa para se comer e que ela era agradável aos olhos. Usam até aquele texto de João para dizer: o pecado começou com a concupiscência dos olhos e terminou com a concupiscência da carne. Meus irmãos, a Escritura interpreta a Escritura. E quando Deus nos coloca num mundo caído para desfrutá-lo, nós desfrutamos dele livremente, até onde o Senhor Deus estabelece o limite. Se nós tentamos trazer o limite um pouco mais para cá, nós passaremos do limite, porque ele não é mais o limite bíblico. Compare esse texto, por favor, com Gênesis 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore feia. O fruto, que provavelmente não era uma maçã, era delicioso. E não havia problema algum ela ser agradável aos olhos e boa para se comer, porque foi Deus quem criou assim. O exemplo mais clássico disso, voltando ao nosso sermão da semana passada, é o quanto nós transformamos, por exemplo, o sexo, a relação sexual entre um homem e uma mulher em algo nojento, pecaminoso, é um tabu. Só fazemos isso no escuro, porque temos que fazer, porque um homem e uma mulher espirituais de fato não fazem mais isso. Deus criou o sexo e todas as outras coisas legítimas desse mundo, mesmo num mundo caído, agradáveis aos olhos, satisfazendo os nossos sentidos. Mas quando nós vamos além do que Deus determinou, é aí que mora o perigo, e é aí que nós temos a resposta em Gênesis 3:6. Não tinha problema ela ver que era boa para se comer, não tinha problema a árvore ser agradável aos olhos, não há progressão alguma aqui de pecado, mas ela não sabe o limite. O problema é a terceira coisa: ela vê que a árvore era desejável para dar entendimento. Ela já tinha caído no conto da serpente. Aquela árvore não era desejável para isso. Ela não era mágica. Ela não tinha poder para dar conhecimento do bem e do mal a qualquer pessoa. Gênesis 3:6 vem nos mostrar exatamente o ponto em que Eva deixa a palavra de Deus completamente
completamente e vai além na sua autonomia. Ela ouve uma sugestão, ela ouve uma desautorização clara nas Escrituras e ela prefere isso. Ela ama mais a si mesma do que o Senhor, que deu a ela não só a sua palavra, mas tudo o mais que ela deveria aproveitar livremente. E para que as mulheres fiquem mais tranquilas, a pergunta é: onde estava Adão nisso tudo? Parece que ele chega de surpresa, não está entendendo a situação, ela dá o fruto para ele e ele come de forma desavisada. Não. O texto aqui no versículo 6, principalmente na linguagem original, no hebraico, sugere bem claramente que Adão estava com ela, próximo dela. E nós olhamos para o restante do diálogo, e nós percebemos que quando a serpente fala, e quando Eva responde, os pronomes, os verbos utilizados, eles estão no plural. Não é um diálogo entre duas pessoas apenas. É um diálogo entre a serpente e um casal. E aqui nós começamos a perceber a inversão daquilo que foi estabelecido no casamento, no matrimônio. A inversão de valores. Por que é que vocês acham que as empresas de cartão de crédito ligam em horários em que a mulher vai estar em casa e não o homem? Porque a empresa de cartão de crédito oferece o cartão de crédito para o homem e a tendência dele é: não, obrigado, quando ele é educado. Mas as mulheres, elas não conseguem desligar o telefone. E quando nós menos percebemos, a família está com mais um cartão de crédito que provavelmente vai atrapalhar ainda mais nas finanças. Mulheres, temos aprendido aqui em Gênesis, e a Escritura toda confirma isso: vocês não foram chamadas, vocês não foram criadas para liderarem, para assumirem essas responsabilidades masculinas. Não foram. Isso é um privilégio para vocês. Não é um menosprezo, não é uma diminuição machista, não. Se nós hoje, enquanto homens, enquanto maridos, enquanto pais, enquanto presbíteros, diáconos, líderes da igreja, somos tão bananas quanto Adão foi, a solução para isso não é você assumir as rédeas, não é. Mas é você rogar a esse Deus restaurador que Ele nos faça cada vez menos omissos, como Adão foi aqui. Adão, completamente omisso. Ele, enquanto sacerdote do Éden, enquanto sacerdote da sua família, ele não estava ali apenas para cultivar o jardim, ele estava ali para guardar o jardim. Guardar do quê? Se não havia mal no mundo. Guardar do quê? Se era tudo perfeito. Guardar desse que havia se rebelado nos céus contra a autoridade de Deus e agora vem para a terra para fazer com que aqueles que foram criados à imagem do Deus perfeito também se rebelem contra Ele. Homens, maridos, pais, mais do que guardar as nossas famílias de cartões de créditos indesejados, nós devemos guardar as nossas famílias dos sofismas atuais e da desautorização das Escrituras que Satanás continua fazendo.
Adão estava ali o tempo inteiro e não guardou o jardim, muito menos a eles mesmos, e por consequência toda a humanidade. Uma pergunta que fica, passando agora para o resultado da queda, é: por que havia a possibilidade deles pecarem? Por que isso? Gerando essa tragédia toda. Ora, porque Deus não criou marionetes, Ele não criou robôs. Sendo soberano sobre todas as coisas, Ele cria a possibilidade de um homem e uma mulher que responderiam a Ele fielmente em amor, obedecendo a sua palavra e a sua lei. Se eles fossem criados para obedecer, isso não teria feito sentido. Isso não teria sido amor genuíno e verdadeiro. É por isso então que agora nós vemos o resultado da queda. No versículo 7, claramente aqui: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí você pergunta: faz sentido o começo do versículo 7? Abriram-se então os olhos de ambos. Parece que Moisés está aqui justificando aquela mentira da serpente, e não é. A mentira da serpente é que eles seriam conhecedores do bem e do mal, porque eles teriam seus olhos abertos. A serpente não disse tudo. Eles não eram ignorantes. Adão e Eva não eram tapados. Eles já conheciam o bem e o mal, só que eles conheciam o bem e o mal a partir de Deus, a partir da revelação, a partir de tudo que Deus criara perfeitamente. A sugestão da serpente agora é que eles conheçam o bem e o mal, ou seja, tudo à luz da interpretação, da rebelião, da rebeldia, da autonomia. Ao estudar sobre esse texto, sobre essa passagem, eu me lembrei daquele programa, daquele quadro que passava no Silvio Santos. Geralmente crianças que estavam ali numa cabine com um fone, não conseguiam ouvir o que o Silvio Santos estava oferecendo. E ele dizia: você quer trocar a sua bicicleta por um carro zero? E a resposta geralmente era: não. Você quer trocar a sua bicicleta por um cesto de lixo? Sim. Não é isso que está acontecendo aqui. Adão e Eva não estavam com seus ouvidos tapados, eles não estavam cegos. A pergunta foi clara, direta, sem subterfúgio algum. Vocês querem trocar a interpretação de Deus pela interpretação da serpente? E eles disseram juntos um sonoro: sim! E é isso que nós respondemos também hoje, constantemente em nossas vidas. Vocês preferem a lei do Senhor ou os prazeres da carne? E nós dizemos: os prazeres da carne. Os prazeres da carne. Eu me amo mais do que eu amo Deus. Não podemos botar a culpa aqui em Adão e Eva apenas. Se estivéssemos lá, teríamos feito a mesma coisa. E mais uma vez aqui, a pergunta não é necessariamente como tudo deu errado ou começou a dar errado, mas como é que nós reagimos quando nós quebramos alguma coisa ainda. Pastor Paulo Brasil falou uma coisa tão maravilhosa lá no culto de ação de graça com o pastor Silas. Nós preferimos pecar do que sofrer. Os nossos filhos são ensinados a mentir quando eles erram, quando eles pecam, do que buscar a redenção, mesmo que signifique uma correção física.
Esses somos nós, repetindo aqui o que Adão e Eva fizeram, assim que eles começaram a ver o mundo agora com os olhos da serpente. Antes eles estavam nus e aquilo era prazeroso, aquilo era maravilhoso, não tinha vergonha alguma. Agora eles estão nus e eles precisam se cobrir. E a Escritura começa a falar para eles, como nós veremos no próximo sermão: eu tenho a cobertura para vocês, eu tenho a cobertura para vocês, eu tenho a cobertura para vocês. Mas eles preferem coser para si mesmos cintas a partir de folhas de figueira. O problema de todas as religiões: a autojustificação, a busca em ter paz com Deus, não pela justificação por fé somente, mas pelos méritos humanos que são trapos de imundícia. O problema não é jogar isso na cara dos religiosos, o problema é entender como nós, salvos pela graça, ainda fazemos isso. Nós erramos no casamento e não conseguimos pedir perdão. Nós erramos na criação de filhos e não conseguimos pedir perdão. E nós erramos em tantas outras coisas e não conseguimos pedir perdão. Continuamos caminhando, esperando que um dia Deus seja tão gracioso que Ele realmente faça algo diferente em nós. O que é que Adão deveria ter feito? Se Eva foi enganada, como Paulo nos diz, o que é que Adão deveria ter feito? E a resposta está claramente para nós aqui, nos apontando para o segundo Adão. O segundo Adão, lá no início dos evangelhos, ele também é tentado. Ele é tentado por aquela mesma serpente, ele é tentado por aquele mesmo Satanás. Agora vejam a diferença. Vocês se lembram dos relatos sobre a tentação de Jesus? Ele está no deserto, ele não está no Éden, ele não está no paraíso. Ele está com fome e com sede, ele não come há 40 dias. Adão e Eva podiam comer livremente de tudo ali. A situação, as circunstâncias do segundo Adão são infinitamente piores do que aquelas de Adão e Eva. E como é que o segundo Adão reage? A serpente, da mesma maneira, ela deturpa a palavra de Deus, tentando enganar o Filho de Deus, e ele responde com a precisão da palavra de Deus. Ele responde, não acrescentando e nem diminuindo dela, mas exatamente o que está escrito. Esse é o nosso campeão. Esse é o que não foi omisso. Esse é o que chega para Eva e para as outras mães e para as outras esposas: levantem-se, confiem em mim. É esse que diz para os homens, para os maridos e para os pais: ergam-se e no meu poder, sejam homens bíblicos. Os irmãos, o ex-presidente Lula, ele não poderia ter sido mais infeliz em sua entrevista coletiva após os ocorridos dessa semana, quando ele disse: se tentaram matar a jararaca, não bateram na cabeça, mas bateram no rabo. É ele aqui quem se compara a uma jararaca, talvez confessando alguma realidade em sua vida. Mas se ele foi infeliz, e se talvez ele realmente, se for culpado de fato, nunca pague pelo que ele fez. Essa não é a realidade daquela serpente no início.
campeão, o juiz dos juízes, o que é justo em todas as coisas, ele já pisou na cabeça da serpente. E todos os filhos de Jararaca nesse mundo, que não estiverem nele, vão ter o mesmo destino. E se você está aqui nessa manhã e você não pertence a Cristo, você só pertence a uma religião que continua lhe cobrindo com folhas de figueira, você é um filho de Jararaca, você é uma filha de serpente. Mas a cruz de Cristo, porque ali ele teve o seu calcanhar ferido, nos liberta disso, nos ajuda a entendermos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se pela desobediência de um entrou a morte no mundo, quanto mais pela obediência de um outro perfeito homem campeão haverá vida e vida em abundância. Vamos orar. Ó Santo Deus, nós não podemos nos acostumar com o relato de Gênesis capítulo 3, principalmente o seu começo. Se nós estivéssemos ali, teríamos cometido a mesma desobediência. Se eles, em estado de perfeição e retidão, não inclinados para o mal, cometeram tal sacrilégio contra a tua palavra e contra ti mesmo, quanto mais nós hoje em dia, não nos submetendo à tua palavra, não nos submetendo à cruz de Cristo, continuaremos amando a nós mesmos mais do que devemos amar o Senhor. Só o teu Santo Espírito pode nos dar essa graça de, diferentemente dos nossos primeiros pais, conseguirmos sim, na nossa luta contra o pecado, mortificarmos cada vez mais aquilo que gera o pecado, a raiz do problema, nos tornando assim cada vez mais santos, mais parecidos com aquele que nunca pecou, que foi tentado em todas as coisas, mas que sempre te amou acima de tudo. Ó Deus, salva nessa manhã, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.